Boa tarde. Polícia Militar realiza reintegração de posse em ocupação do bairro Planalto, em Natal. Jean Paul Prats diz que o maior desafio do próximo governante é a gestão interna. Minha convidada hoje é a senadora Fátima Bezerra, pré-candidata ao governo pelo Partido dos Trabalhadores. Ela é a quinta entrevistada no Banda Eleições 2018 com os pré-candidatos ao governo do Estado. Sexta-feira, 15 de junho de 2018. Eu sou Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. A Polícia Militar realizou hoje reintegração de posse na ocupação Olga Benário, no bairro Planalto. Quase 300 famílias estavam na área privada. Jackson Damasceno tem os detalhes. A Polícia Militar montou um aparato, mas não foi preciso usar. Ao todo eram 290 famílias e elas resolveram sair sem resistência do terreno. Gente que, como Dona Erivânia, estava aqui há 3 meses, vivendo em um simples barraco com o marido. É triste, né, que tem muitas famílias aqui morando já sentados com idosos, crianças. Tem muitas idosas hoje pela manhã chorando, muitas mães de família, porque está perdendo o seu lar, né, para enfrentar outra barreira lá na frente. Aos poucos os barracos são desmontados e o que se pode é colocado em cima do caminhão. A lama e a sujeira denunciam as péssimas condições sob as quais viviam. Pessoas que andam de um lado para o outro carregando o pouco que conseguiram conquistar ao longo da vida. Idosos, crianças, destinos unidos pela incerteza. O terreno é particular. O dono entrou na justiça e pediu a posse de volta e conseguiu. Agora eles precisam sair daqui. E foram várias reuniões de diálogo com o oficial de justiça e com o proprietário do terreno, que inclusive a juíza deu a ordem de despejo numa decisão muito dúbia, porque ela manda a gente sair, pede para eles cercar o terreno, mas não diz e diz para eles não construírem na área. E por quê? Porque exatamente eles só conseguiram comprovar uma parte da posse da área, e não da área toda. De acordo com o movimento que acolhe essa gente, em todo o Rio Grande do Norte, são 135 mil famílias de sem-teto, 45 mil somente aqui em Natal. Quem se propõe a entrar no movimento vive assim essa vida errante, entrando em um terreno, saindo de outro. Essas famílias já têm para onde ir, já estão sendo relocados em outra área, mas elas preferem não revelar onde é esse local. Essa ocupação aqui, vocês terem ideia, ela começou com 55 famílias. Em poucos dias, se proliferou, porque a crise, o desemprego, o pessoal sendo despejado dos aluguéis e tem a oportunidade de fazer a luta para lutar pela sua moradia. Infelizmente, a produção habitacional na cidade e no estado ela é muito insuficiente. O portal nominuto.com realizou a terceira sabatina neste mês de junho. O convidado foi Jean Paul Prats, especialista em recursos naturais e energia. Além do tema sobre petróleo e energias renováveis, Jean Paul falou sobre política. Ele é o primeiro suplente da senadora Fátima Bezerra, líder na corrida pelo governo estadual. Vamos conferir um trecho da sabatina no Minuto. Existe uma chance real de Jean Paul Prats assumir o mandato de senador em caso da eleição da petista Fátima Bezerra. Ela está liderando as pesquisas. Caso continue liderando, vence a eleição, o Jean Paul assume. Você faz planos para um eventual mandato, Jean Paul? Olha, Diógenes, é óbvio que quando nós temos uma candidatura posta, né? Candidatura que a essa altura vai bem, saiu bem, não tem, a meu ver, pontos fracos evidentes, não tem nenhum rabo preso com ninguém, problemas passados, não está envolvido em nenhuma investigação desse processo que pudesse queimar a imagem. A visão do Lula puxa ela para baixo? Não, acho que muitos não, adversários colocam dessa forma? Acho que pelo contrário, porque ficou claro, né? Há um processo que hoje está claro aí, de que há mais gente, muito mais a favor de Lula do que contra Lula, porque o processo todo se embolou, né? Derreteu. Esse processo da Lava Jato, que aparentemente no início parecia uma coisa justicialista, perfeita, organizada, uns caras, parece filme americano, né? Aquela coisa, no final derreteu. Ficou claro que havia uma intenção, digamos, de seus planos. Virar o governo, né? Então isso não atrapalha ela, pelo contrário, tem parecido turbinar. E eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para tudo. Qual o maior desafio para o próximo governador do Rio Grande do Norte? Olha, primeiro é o desafio da gestão interna,
né? A gente está montando um processo onde você tem dois grandes pilares: desenvolvimento econômico, trazer dinheiro novo para o Estado, e segurança pública do outro lado. Porque sem segurança pública você não mora, não vive, não faz fábrica, não faz nada. Pelo contrário, você expele pessoas. No meio desses dois triângulos base, você tem gestão. Essa gestão tem que ser muito consciente, racionalizadora, para, aí sim, a partir do resultado dessa tríade, gerar o que a gente quer, que é qualidade de vida. É que montar um Rio Grande do Norte que seja bom de se viver, bom de se trabalhar, bom de se investir, bom de se fazer as coisas. A próxima sabatina, na próxima terça-feira, o convidado vai ser Dácio Galvão, secretário municipal de Cultura e presidente da Funcarte. A gente vai conversar sobre a economia criativa. Sabatina no Minuto, na próxima terça-feira, 4 da tarde, ao vivo, no portal No Minuto. Olha, minha entrevista a seguir é com a senadora Fátima Bezerra, pré-candidata ao governo pelo Partido dos Trabalhadores. Ela é a 5ª entrevistada do Band Eleições 2018 com os pré-candidatos ao governo. Eu volto em instantes. A senadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, é o quinto nome da série de entrevistas do Band Eleições com os pré-candidatos ao governo estadual. Serão 2 blocos com 8 minutos cada, tempo que será respeitado, aliás, está sendo respeitado para todos os convidados. Apenas o governador Robinson Faria, tido como pré-candidato à reeleição, assim é colocado nas pesquisas de opinião, não aceitou o convite da Band de Natal. Argumentou que ainda não formalizou a pré-candidatura. Os demais convidados confirmaram presença. Vamos a um breve perfil da nossa convidada hoje. Fátima Bezerra nasceu no município de Nova Palmeira, na Paraíba, no dia 19 de maio de 1955. É formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É professora da Rede Estadual de Ensino e da Rede Municipal de Natal. Iniciou a sua vida política presidindo associações relacionadas ao magistério e também o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINT. Foi eleita deputada estadual por 2 mandatos consecutivos, em 1994 e em 1998. Em 2002, foi eleita pelo Rio Grande do Norte deputada federal, sendo reeleita em 2006 e em 2010. No ano de 2014, disputou o Senado e foi eleita com 54,84% dos votos. Boa tarde, senadora. Vou pegar como gancho o que disse o seu primeiro suplente lá no Senado da República, Jean Paul Prats, quando falou que o grande desafio do próximo governante é a gestão interna. A senhora concorda? Sem dúvida, porque nós temos hoje uma situação muito grave no Rio Grande do Norte, né? Do ponto de vista político, administrativo. Costumo dizer que a face mais visível dessa crise severa que atravessa o Estado, é os servidores sequer ter a garantia de que no final do mês vão receber o seu salário. São 2 anos, sem previsibilidade, sem calendário de pagamento. Hoje é 15 de junho, nós temos ainda parcela dos servidores que não recebeu o 13º de dezembro. Mas não é só isso. Outro grave problema é o desequilíbrio do ponto de vista financeiro, que se expressa num déficit mensal da ordem, né, de mais de 80 milhões mês. O governo Robinson recebeu o ano de 2018, ou seja, devendo a ele mesmo, né, os chamados restos a pagar, que isso não é divulgado, ou seja, os chamados restos a pagar de 2017 para 2018 estava em torno de quase 1,4 bilhão. Hoje está em torno mais ou menos de 900 milhões. Como é que a senhora pretende enfrentar esse desequilíbrio fiscal? Perfeito, Diógenes. Primeiro, cobrança da dívida ativa. Nós vamos fazer um estudo sobre isso, até porque os dados iniciais apontam que há um calote em torno de 7 bilhões. Calote. Porque o que é a dívida ativa? Foi calote que o Estado, o povo do Rio Grande do Norte sofreu, né? Deixaram de pagar essa dívida. Então,
Essa dívida está sob a responsabilidade da Procuradoria-Geral do Estado. A senhora pretende cobrar? Porque geralmente é difícil a cobrança, porque tem muito processo judicial e emperra. Mas a senhora pretende cobrar isso? Com certeza, nós vamos não só junto à PGE, mas chamar o fisco, os auditores fiscais do nosso Estado, para que, enfim, possamos fazer um mutirão e ver desse total, de em torno de 7 bilhões, o que é que pode ser recuperado concretamente. Nós temos, por exemplo, a questão da securização, que foi uma legislação aprovada, que nós aprovamos recentemente no Congresso Nacional. O seguro das dívidas. Exatamente, essa legislação pode permitir que a gente recupere parte exatamente dessas dívidas. Um outro caminho é a revisão do PROAD, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte. Programa importante, mas nós vamos rever o PROAD, no sentido de nos perguntarmos, veja bem, 500 milhões, que é o que está previsto no orçamento de 2018, para a chamada renúncia fiscal, ou seja, incentivo ao desenvolvimento da indústria no Rio Grande do Norte, compensa? Eu quero aqui colocar que, evidentemente, que eu não sou contra o PROAD, tanto é que minha posição é manter o PROAD, agora fazendo uma profunda revisão. Eu vou querer o PROAD, Diógenes, voltado principalmente para pequena e média empresa, para estimular o empreendedorismo. Outra saída também é rever esse repasse para os poderes. Não é razoável, de repente, o Poder Executivo não paga o servidor em dia e o Poder Judiciário com dinheiro em caixa, o Poder Legislativo com dinheiro em caixa. Outra saída também é a instituição de um teto salarial, reforma administrativa e etc. Corte de despesas, senadora. Corte de despesas, veja bem, nós temos que fazer um esforço muito grande para que realmente as despesas caibam na receita. Nesse sentido, Diógenes, nós estamos com um grupo de técnicos, professores, especialistas debruçados, fazendo um relatório minucioso da situação do Estado. A partir daí, nós vamos fazer o debate com a sociedade, inclusive vamos começar neste sábado, vamos ter o primeiro seminário temático e vamos começar exatamente pela situação fiscal. Até porque se a gente não resolver esse descontrole, esse rombo fiscal, esse desequilíbrio fiscal existente no Rio Grande do Norte, como é que nós vamos dar conta das políticas na área de segurança, saúde, educação, ainda nessa etc. linha, e por conta desse desequilíbrio fiscal, muita gente aponta o problema previdenciário como uma das causas. Essa semana mesmo eu entrevistava o secretário estadual do Planejamento, Gustavo Nogueira, e ele dizia isso. Como é que a senhora pretende enfrentar a questão previdenciária? É verdade, tem, no caso da Previdência no plano local, há um desequilíbrio sim. Agora eu quero aqui dizer para você que o problema principal não é a questão da Previdência. O problema hoje do descontrole da realidade política administrativa do Rio Grande do Norte são os chamados restos a pagar. Esse é que é o problema central. A senhora deixou claro isso, mas eu queria saber sobre a Previdência. Vou chegar lá. Primeiro, Diógenes, é evidente que isso é um tema que vai ter que ser debatido, discutido e as saídas buscadas dentro de um cenário a nível nacional. Eu, por exemplo, não concordei, jamais vou concordar, por exemplo, com a proposta de reforma da Previdência que foi apresentada pelo governo ilegítimo e os seus aliados, e que, aliás, só não foi aprovada graças à mobilização social e popular, mas não tinha como uma proposta daquela prosperar por algumas razões. Primeiro, um governo sem legitimidade nenhuma. Segundo, amparado em premissas falsas, dizendo que há um déficit da Previdência a nível nacional. Isso não é verdade. Estudos mostram que, na verdade, a Previdência a nível nacional ela é superavitária. O que há é que, em função do mecanismo da DRU, receitas que são da Previdência são desviadas para outras áreas. Terceiro, como é que você quer, num país de dimensão continental como o nosso, com tanta desigualdade social, tanta desigualdade regional, você estabelecer uma regra única, 65 anos de idade, 40 anos de contribuição para todo mundo? Queria acabar com a aposentadoria especial do magistério. Eu estou falando do magistério da educação básica. Isso não é razoável, não é justo, com policiais, desconhecer a realidade exatamente do campo do trabalhador rural. Então, eu quero dizer, Diógenes, que espero que, com as eleições, tenhamos realmente um governo com legitimidade para fazer esse debate e aí sim nós vamos também estudar que medidas no plano local devem ser
adotadas. Podemos concluir que não há ainda um plano para tratar da questão previdenciária. Nós estamos em estudo, tem algumas ideias, né? Por exemplo, a questão da auditoria, o reforço ao trabalho exatamente do IPERN, a própria questão das alíquotas, né? Está em estudo isso também. Mas, evidentemente, como eu coloquei para você, está em estudo e será fruto de um amplo debate, principalmente com os servidores e com a sociedade. Temos mais um minuto neste bloco, senador, e eu pergunto como é que a senhora vai enfrentar a questão da folha salarial dos servidores. Primeiro, todo o nosso esforço vai ser para colocar o pagamento em dia dos servidores. Esse governo que está aí é de uma incompetência desastrosa, né? Veja bem, o governo passou a mão no fundo previdenciário e não botou o salário em dia. Teve os recursos da repatriação e não botou o salário em dia dos servidores. Agora quer passar a mão já nos royalties. Já foi aprovado pela Assembleia. Foi aprovado, ou seja, ele agora quer usar receitas, inclusive, né, receitas do próximo governo, da próxima gestão. Então, folha de pagamento vai ser o seguinte: auditoria, a reforma administrativa que for necessária para evitar superposição de tarefas, otimizar recursos, porque evidentemente que é nossa obrigação, à luz do que reza a própria Constituição, todo o esforço para garantir, né, um direito básico, meu Deus, que é quem trabalha no final do mês ter o seu salário garantido. Tempo acabou nesse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista da senadora Fátima Bezerra, do PT, pré-candidata ao governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores. Aguarde só um instante. Estamos de volta com a entrevista de Fátima Bezerra, senadora, ela que é pré-candidata do PT ao governo do Estado. Senadora, segurança pública, que é hoje praticamente um clamor da população brasileira, em especial o Rio Grande do Norte. Com certeza, né? Você veja bem, essa semana foi divulgado o Atlas da Segurança Pública, e não só para a nossa tristeza, mas para a nossa angústia, para a nossa indignação, o Rio Grande do Norte aparece como o terceiro estado mais violento. Diógenes, nosso foco vai ser valorização, né, dos agentes de segurança pública e investimento em inteligência, o uso das novas tecnologias. Por que a valorização dos agentes de segurança pública? Porque o Rio Grande do Norte tem hoje em torno de 10 mil agentes de segurança pública, policiais militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários. No entanto, nós precisamos de mais 9 mil agentes de segurança pública. A senhora pretende realizar concursos públicos? Com certeza. Para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos hoje cerca de 8 mil policiais militares nas ruas, quando éramos para ter 14 mil. Né? Então, primeira coisa, a recomposição desse quadro. Vai ter orçamento para isso? Pois é, claro que por isso que eu disse aqui no início, nosso dever de casa inicial vai ser resolver o problema do desequilíbrio fiscal, do descontrole financeiro do Rio Grande do Norte. Exatamente. Então, a recomposição, né, do quadro dos policiais através de concurso de forma gradativa. Mas não é só isso. É formação, é capacitação. Isso é muito, muito, muito importante. Segundo, claro, né, as condições de trabalho, as viaturas, os equipamentos, os coletes. E associado a isso, os investimentos na inteligência, no uso das chamadas novas tecnologias, os sistemas de vídeo monitoramento, aliás, existem. Isso faz parte do SUSP recém-criado. Eu queria a sua opinião sobre o Sistema Único de Segurança Pública e também a criação do Ministério da Segurança Pública a nível federal, se é que esse ministério vai continuar. Pois é, veja bem, esse projeto que foi aprovado recentemente, né, no Congresso, vem desde a época do governo do presidente Lula, mas enfim, quero dizer aqui que é um instrumento muito importante. O que é o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que vai instituir a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social? Significa uma nova ferramenta que nós vamos ter em matéria de gestão na área da segurança pública. A meu ver, o grande mérito do SUSP é exatamente possibilitar agora uma gestão integrada, ou seja, nós vamos ter uma gestão planejada, integrada, sistematizada, envolvendo desde o governo federal, os estados, municípios
em articulação com a sociedade civil. Acaba naquela história que o Estado é que tem que cuidar da segurança pública sozinho. Exatamente, né? E com os demais poderes. Com um detalhe, Diógenes, também na lei que nós aprovamos agora recentemente no Senado, foi incluído um dispositivo que proíbe o contingenciamento dos recursos destinados para a área de segurança, seja o FUNPEN, que é o Fundo Nacional Penitenciário, seja o Fundo Nacional de Segurança Pública. Até porque não adianta, Diógenes, você ter um plano muito bonito, tá entendendo? E ele não sai do papel. E ele não sai do papel, e ele não tem recurso. Por fim, eu quero dizer aqui a você e ao povo do Rio Grande do Norte, eleita governadora, eu vou, no âmbito do Fórum dos Governadores, principalmente dos governadores do Nordeste, eu vou exigir o cumprimento do governo federal, do SUSP, dessa Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Seu diagnóstico da saúde pública, senadora Fátima Bezerra. Sucateamento geral também, né? É lastimável você ver a situação dos hospitais, seja aqui em Natal, em Mossoró e nas demais regiões. O que é que nós temos que fazer, Diógenes? Primeiro, estabelecer uma nova relação com os servidores, com os usuários, uma relação pautada no diálogo, na transparência e no compromisso. Ou seja, os instrumentos de participação social que a própria lei que criou o SUS estabelece, como as conferências, como os conselhos, no meu governo não serão instâncias para inglês ver, não. Né? Vão funcionar de fato e serão o marco democrático do meu governo. Segundo, veja bem, né, cabe ao Estado dirigir, coordenar as políticas básicas na área da saúde em parceria com os municípios, em sintonia com o governo federal. O foco nosso vai ser a reconstrução do SUS, a reestruturação do SUS, através da chamada regionalização, e nós estamos estudando aqui uma proposta que nós julgamos muito pertinente, que é para desafogar a superlotação dos hospitais como Valfredo, como Mossoró, nós construirmos as chamadas policlínicas, os centros integrados de atenção especializada, com base nos consórcios públicos na área da saúde, ao exemplo do que foi feito no Ceará e vem tendo muita resolutividade. Educação, sua área, professora, o Rio Grande do Norte segue mal avaliado no IDEB. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o que fazer? Pois é, muito mal avaliado, o IDEB muito baixo, o analfabetismo que continua ainda sendo essa chaga do ponto de vista social. Diógenes, aqui veja bem, primeiro o Plano Estadual de Educação, né? Que hoje está aí completamente ameaçado, até porque nesses tempos que nós estamos vivendo, de emenda 95, né, do governo ilegítimo que aí está, me refiro àquela emenda que congelou os gastos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos. Então, nosso foco vai ser o Plano Estadual de Educação, direcionado para combate ao analfabetismo, a questão da ampliação e universalização do atendimento escolar, a questão da interiorização do ensino técnico, o fortalecimento da UERN, a promoção da gestão democrática nas escolas e a valorização dos profissionais de educação. Nós temos que garantir o cumprimento do piso salarial do professor, isso é sagrado, bem como também a política de formação inicial e continuada. Agora, para tanto, Diógenes, uma coisa que eu já estou trabalhando, não estou esperando ser eleita governadora não, se Deus quiser, né? Eu já estou trabalhando, é que enquanto senadora sou relatora de uma proposta de emenda à Constituição que trata de reformulação no Fundeb. Que reformulação é essa? Como o Fundeb termina agora a vigência em 2020, Fundeb é a política de financiamento para a educação básica, eu sou relatora dessa PEC, vamos apresentar o relatório agora, para não só tornar o Fundeb uma política permanente, mas ampliar a participação financeira da União. E essa luta eu quero liderar no fórum também dos governadores. Nesse minuto que falta, senadora, eu gostaria de perguntar, a senhora está sendo muito criticada porque só fala em Lula, na prisão de Lula, na liberdade de Lula, e tem debatido pouco os assuntos do Rio Grande do Norte. Procede isso? Né? Primeiro, a questão do presidente Lula, está aí as pesquisas apontando a liderança que ele continua exercendo, apesar de toda essa prisão injusta, né? Liderando todas as pesquisas. Mais do que isso,
Candidato apoiado por Lula, 30% das pessoas votarão com certeza, e mais outros 17%. Segundo Diógenes, eu acho que minha própria atuação político-parlamentar responde a isso. Eu falei aqui agora do Fundeb, eu falei do quanto lutei lá no Plano Nacional pelo Sistema Único de Segurança Pública. A questão da infraestrutura hídrica, Diógenes, que é toda a nossa vigilância lá com relação à conclusão do projeto de integração das bacias do São Francisco. É isso aí, eu gostaria de agradecer à senadora Fátima Bezerra, pré-candidata do PT ao governo do Estado. Fátima, muito obrigado por ter respeitado o tempo e ter respondido todas as questões que foram colocadas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Diógenes. É isso aí. O RN Acontece ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Segunda-feira vamos entrevistar o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, pré-candidato ao governo pelo PDT. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do nosso programa no portal nominuto.com, inclusive essa entrevista. O RN Acontece volta na segunda-feira. Até lá.